Pastor Michel Piragini é líder do Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba há 14 anos. Casado com Silvana Piragini e pai de 2 filhos, Benício e Nina. Pastoreia hoje cerca de 3.000 jovens. Formado em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, é ministro da Palavra, líder de juventude e conferencista. Agora, Pastor Michel Piragini, na Deep Conference 2020. Bom dia a todos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês, nesse tempo de busca, de clamor. E eu entendo que Deus tem trazido ondas novas para o Brasil. Um grande despertamento está acontecendo em nossos dias. Quantos creem nisso? Você faz parte de uma geração abençoada. Na nossa geração, mais de 50% da população brasileira vai se tornar evangélica, cristã, adoradora de Jesus. Você crê nisso? É o que dizem as pesquisas. Daqui 10 anos seremos maioria. Louvado seja Deus por isso. Deus está fazendo grandes coisas. Eu gosto de vir para cá. Tenho amigos aqui, pastor Domingos, da Visão, pastor Mecenas, que é amigo da nossa família há muitos anos, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês e ver a paixão, a busca entusiasmada pela presença de Jesus nesse lugar. É um privilégio estar aqui com vocês. Antes de pregar, eu queria fazer um apelo. Eu sei quantos aqui gostam de orar. Eu queria pedir oração. A minha mãe tem uma síndrome rara, uma síndrome chamada síndrome de Eaton-Lambert. E faz 7 anos que ela está acamada, está perdendo todos os movimentos do corpo. Hoje nem sustentar o tronco ela consegue mais. E nós temos orado esse tempo todo crendo num milagre, numa cura. E os prognósticos eram que em 7 anos a minha mãe morreria. Mas agora, no 7º ano, um médico cristão teve uma revelação na Bíblia e começou um tratamento lá nos Estados Unidos, ligado à Universidade de Yale. É um tratamento experimental. E a minha mãe está lá nos Estados Unidos, junto com meu pai, fazendo esse tratamento. É uma indução de calor. E ela já teve algumas melhoras significativas. Ela já consegue sustentar o tronco, está conseguindo levantar pesos que ela não conseguia antes, sustentar uma garrafa, não treme tanto. E eu creio, minha mãe vai entrar andando na igreja e nós vamos celebrar. Eu vou mandar esse vídeo aqui, pastor. Eu creio. Então lá em Curitiba nós temos convocado a igreja. Você que quiser participar, eu não sei fazer nada na internet direito. Mas aí falaram, Michel, você ora cedo, por que você não faz uma live com a igreja para a gente orar? E aí todo dia, às 6 horas da manhã, já fazem 17 dias, nós estamos numa corrente. Tem dia que tem 900 pessoas conectadas lá. Então quero te desafiar a entrar no Instagram lá com a gente, na live, e orar, não só pela minha mãe, mas isso virou uma corrente de oração. Essa semana eu recebi um monte de testemunho, de gente sendo curada na live. Uma jovem com problema na coluna, ela falou, pastor, na hora que a gente estava orando ali, eu estava orando, simplesmente um vento levou a minha dor embora, eu levantei boa. E eu creio que quando a gente ora, os céus se movem, as coisas acontecem. Sabe, eu sei que aqui tem um monte de gente novinha, está começando na caminhada. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você que mudou minha vida. Você não vai vencer pecados, você não vai ter uma vida espiritual com a revelação de Deus, com a palavra do Senhor, não vai ter testemunhos significativos, experiências com Deus, se você não tiver uma disciplina de oração. Ore. Eu queria te desafiar nos próximos dias a me ajudar nesse movimento de oração e ser abençoado também a desenvolver essa disciplina. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para você ficar de pé um pouquinho. Nós vamos fazer uma declaração de fé juntos aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado antes, você é lindo, você é linda, você é uma bênção. Que Deus fale contigo hoje. Estenda as suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã.
Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Quero estudar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Números, capítulo 20, versículo 1 a 13. O tema da mensagem de hoje, o título é Honra Ferida. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Números capítulo 20, versículo 1 a 13, diz assim: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante deste fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. A pergunta que me veio à mente quando estava lendo esta mensagem, esse texto, foi: o que eles fizeram? O que Arão e Moisés fizeram de tão grave, para Deus ficar tão bravo? O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acende contra eles. A palavra de Deus vai dizer que por causa disso Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. A palavra de Deus, se você ler a continuação do texto, Deus manda Moisés levar Arão até acima da montanha de Hor, tirar as vestes sacerdotais dele, e ali ele morre. O que aconteceu? Por que Deus está tão bravo? O que se passou neste lugar? E quando eu era criança, eu sempre aprendi, sempre ouvi, que eles não puderam entrar na terra prometida, porque Deus mandou Moisés falar à rocha, e ele tocou com o cajado a pedra 2 vezes. Mas à medida que eu ia lendo esse texto, eu creio que Deus me mostrou algo muito mais profundo que se passa aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o versículo 10. Olha o que diz: Deus havia manifestado a sua glória para eles em frente à tenda. E olha o que eles fazem na sequência, versículo 10. Escutem, rebeldes, Arão e Moisés estão falando: será que teremos que tirar água da rocha para dar para vocês? De alguma maneira, aqueles homens se colocaram numa posição que não era deles. Nós vamos tirar água para vocês. E sabe, toda vez que
nos colocamos neste lugar que não é nosso, desonramos a glória revelada de Deus, ferimos a honra do Senhor. É por isso que no Salmo 106, versículo 32, olha o que diz a palavra, está falando sobre esse incidente. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. A Bíblia está dizendo em Salmos que o problema foi o que eles disseram, a maneira como se colocaram, se portaram. No versículo 12, olha o que diz a palavra: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Na versão da NVI, ele vai dizer: vocês não honraram a minha santidade. A palavra santidade aqui significa glória, glorificar, exaltar, honrar, assim como no Pai Nosso, né? Quando a gente fala santificado seja o teu nome, estamos dizendo honrado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, glorificado seja o seu nome. A Bíblia vai dizer que eles feriram a honra de Deus, eles não lhe deram a glória devida, eles não santificaram o Senhor. E a Bíblia vai dizer no versículo 24: vocês dois se rebelaram contra mim. A rebelião não tem a ver só com desobediência. Rebelião tem a ver com usurpar um lugar que não é meu, se colocar numa posição que não é minha. Quando ferimos a honra, a glória de Deus revelada, quando nos colocamos numa posição que não é nossa, ou não entendemos a grandeza de Deus, nós podemos ferir a honra do Senhor. Mas, pastor, como assim? A Bíblia nos dá vários exemplos disso. Eu acho interessante a história de Caim e Abel. Abel traz uma oferta que agrada ao Senhor. Ele entende quem Deus era e ele queria dar honra ao Senhor. Por isso ele traz o melhor dos seus rebanhos. Caim não tinha essa percepção e pega qualquer coisa e entrega. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Preste atenção, existem pessoas aqui que têm a oportunidade de oferecerem o melhor dos seus dias ao Senhor, o seu vigor, a sua juventude. Em nome de Jesus, entrega o melhor porque Ele merece. Essa é a crise de Davi quando termina de construir o seu palácio, e ele pensa então: como eu posso morar numa casa melhor do que a casa do meu Deus? E então surge a ideia de construir um templo. Davi não queria ferir a honra de Deus, ele não podia se colocar numa posição, num lugar que não lhe pertencia, que não era dele. Alguns anos atrás eu fui com meu avô estava com câncer, e já num estágio um pouco avançado. Ele queria muito que eu conhecesse a cidade que ele nasceu, lá no interior de Pernambuco. Tem gente de Pernambuco aqui? Eu vi gente de tanto lugar aí, Eu acho que tem ali uns irmãos, não sei se vieram, mas tem igreja lá que eu sei. E nós fomos, meu avô nasceu numa cidadezinha chamada Riacho das Almas. É no interiorzão de Pernambuco. Eu lembro que a gente pegava a estrada de terra, andava, num lugar que eu não sabia onde mais estava, para chegar numa casinha, daqui a pouco tinha mais não sei quantos metros para achar outra casinha, e era assim. E nós ficamos na casa de um pastor, um senhor muito simples. Quando chegamos na casa, tinham 2 quartos, casa pequena, e a sala, ele fez questão de deixar o quarto do casal, o melhor quarto, para mim e para o meu avô. Eu era novo, eu falei: pastor, por favor, não faça isso. Eu sou moleque, eu durmo no chão aqui. Não, você é servo de Deus. Eu falei: pastor, não precisa, eu entendo. Ele: pare com isso, menina. Aqui na minha casa quem manda sou eu. Seguinte, aqui
o melhor é para os servos de Deus. O melhor quarto é para você. E eu lembro que eu era jovem, eu fiquei tão constrangido. Mas eu aprendi com aquele senhor lá no Nordeste uma lição tão bonita. Tudo que ele podia oferecer de melhor, o melhor lugar era do Senhor. Deixa eu perguntar algo para você. Quem está no controle da tua vida? Qual é o lugar de Deus? Qual é o lugar de Deus? Ele ocupa o melhor lugar? Ou é você que está no controle? O que te controla? As emoções, as paixões, os desejos, a razão? O que está no controle? Hoje nós viemos aqui, nesse tempo de retiro espiritual, dizer que toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o controle, o melhor lugar nas nossas vidas pertencem ao Senhor. Amém? Quantos querem honrar a santidade de Deus aqui? Quantos entendem o que representa a glória do Senhor revelada e querem agradar o Pai, honrar esta glória revelada? Levante as mãos. Aleluia. Hoje eu queria estudar com você alguns cuidados que precisamos ter nas nossas vidas para não ferirmos a honra, para não ferirmos a glória de Deus que é manifesta a nós. Quantos querem aprender aqui? Levante as mãos. Primeiro cuidado, preste atenção. Primeiro cuidado tem a ver com o trabalho do Pai. Temos que cuidar, se não queremos desonrar a santidade de Deus, não ferir a sua honra, para não tentar fazer o trabalho de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é incompetente. Pode dizer. Você não tem a mínima condição. Você não é capaz, pode dizer. Você não pode de maneira nenhuma tentar fazer o trabalho de Deus. Moisés e Arão desonraram a santidade do Senhor, porque eles tentaram fazer o que só Deus pode fazer. Tirar água da rocha, só Deus pode fazer. Tem muita gente cansada, doente, sobrecarregada, porque está tentando fazer o trabalho de Deus. E quando a gente faz assim, a água que a gente gera não sacia nem a nossa sede e muito menos a dos outros. Tem muita gente trabalhando e se perdendo assim. Meu irmão, deixa eu te dizer, só Deus, preste atenção, só Deus pode fazer a água fluir da rocha. Só o Senhor. Quando eu comecei no ministério, eu não entendia isso muito bem. Jovem, pastor, querendo ver resultados. E a gente corre tanto, trabalha tanto, tem gás, acordava cedo, dormia de madrugada e era todo dia uma correria. Eu era pastor de adolescentes, adolescente gosta de bagunça, então eu estava no lugar certo. Mas o pastor de adoração da nossa igreja, o pastor Marcílio, faleceu. Pastor de jovens, assumiu a área de adoração e o ministério de jovens ficou sem pastor. Eu era o pastor dos adolescentes. E aí me convidaram, falou: olha, enquanto a gente não arranja um pastor, você ajuda aqui. Falei: tá bom, vamos lá. O problema é que eu me tornei pastor dos meus amigos. Alguns até mais velhos do que eu. Os caras conheciam meus pecados, meus rolos, minhas histórias, sabiam tudo. E é difícil liderar assim. Eu lembro que eu fui para a primeira reunião, tinha uma liderança estabelecida, só que tinham divisões nessa liderança. Meu irmão, pense numa reunião chata, eram as nossas. Briga, e eu ficava ali no meio tentando apartar as brigas. E eu li livros, eu tentei de tudo para apaziguar e não dava certo. Estava cansado, falei: eu não sirvo para esse negócio. Um dia eu fui orar, Deus falou para mim: você está fazendo tudo errado.
água sair da rocha, só Deus pode fazer. Deus, o que eu faço? Ensina esse povo a orar, meu filho. O ministério vai crescer, vai dar certo se eles orarem. Aí Deus me deu uma visão, falou, toda reunião vai ser 1 hora de reunião, então vai ser 1 hora de oração. Se for 1h30 de reunião, 1h30 de oração. Cheguei na próxima reunião com o violão na mão. Olharam, o que está acontecendo? A Batista Centenária, você chegar na reunião com o violão na mão, não é todo mundo que entende. A gente vai fazer a partir de agora 1 hora de reunião, então vai ser 1 hora de oração. A reunião começava às 10h30 da noite. Primeira vez, começamos a orar. Aquele climão, aquele negócio. 11h30 começou a reunião deliberativa para tomar as decisões. Segunda, quarta-feira a mesma coisa. Terceira, mas quando foi pela quarta, quinta, a glória do Senhor se manifestou ali. Era 1 hora de reunião, às vezes de oração, 20 minutos de reunião deliberativa. Os que tinham problema um com o outro, um punha a mão na cabeça do outro, um orava pelo outro, e as divisões foram caindo por terra. Sabe por quê? Não existe estratégia humana, querido, que faz isso. Não existe liderança carismática que promova isso. Mas Deus pode fazer água fluir da rocha nos nossos dias. Essa reunião de oração cresceu. Nós tínhamos um ministério com 300 e poucos jovens. Deus deu uma visão de começarmos a orar pelas cadeiras vazias, no ginásio onde nós frequentávamos. E então a gente vinha e orava. Quando Deus começou a mover de oração, foi um despertamento tão lindo. Enchemos aquele ginásio com 900 jovens. Aí, falei, agora a gente vai orar pelo templo. Tinha acabado de inaugurar, cabem 4.000 pessoas. Eu não queria ir para lá porque eu achava muito grande o lugar. Fui até numa loja comprar biombos para colocar e separar para fazer um auditório de 1.000 lugares. Cheguei na loja, já fiz o orçamento. Na hora que o cara ia vender para mim, ele falou, pastor, para que é? É um membro da nossa igreja. Falei o que eu queria, ele falou, eu não vou vender para o senhor. Falei, como não vai vender? Ia dar uns 7.000 reais. A gente ia adesivar tudo, ia ficar bom. Ele falou, não vou vender. Pastor, você vai gastar dinheiro à toa, você vai mudar e não vai ter lugar. Vocês não estão orando? Você precisa ter fé, pastor. Meu Deus. Eu levei a amostra do biombo, pus na sala do escritório lá de casa e comecei a orar. Nós mudamos para o auditório. Gente, na primeira semana tinham mais de 1.000. E só tem crescido. Hoje, se você for no culto de sábado, tem 2.000, 2.500 pessoas, 3.000 jovens por culto. Sabe por quê? Água da rocha, só Deus pode fazer. A Bíblia nos conta uma história de um rei chamado Uzias. Esse rei foi um homem usado por Deus. Um dos bons reis, tementes ao Senhor na casa de Israel, foi Uzias. No seu reinado, as fronteiras de Israel cresceram de forma extraordinária. Ele guardou em celeiros. Deus lhe deu riquezas. Coisas tremendas aconteceram. Mas chegou um determinado momento na vida de Uzias que ele quis fazer o trabalho que não era dele. Ele entra no templo, pega um incensário e ele resolve fazer o trabalho de Deus. 80 sacerdotes vêm e falam, não faça isso, você não pode fazer isso, este não é seu trabalho. Mas ele mesmo assim insiste. Quando ele acende o incensário, na mesma hora uma lepra aparece na sua face, ele fica leproso, e ele morre doente. Deixa eu dizer uma coisa, tem muito líder de célula morrendo aqui, tem muito pastor se esgotando, tem muita gente cansada, correndo que nem barata tonta para tudo que é lado, porque está tentando fazer o trabalho de Deus. E quando a gente tenta fazer o trabalho de Deus, a gente fica doente. Mas quando a gente entende quem Deus é, quando a gente entende que basta colocarmos Ele no lugar certo,
Nós vamos ver sim, água fluindo da rocha. Do seu interior fluirão águas vivas, meu irmão. Do seu interior fluirão águas vivas. Só Ele pode fazer. Para de achar que você pode alguma coisa. Coloca Ele no controle, no lugar que é dele na sua vida, antes de ficar doente. Quantas vezes na minha vida eu corri demais. Ano passado foi um ano tão pesado. Esse ano Deus me chamou para um tempo novo. Falou: Michel, existem responsabilidades novas que eu vou te dar. A nossa igreja hoje tem quase 15 mil membros, meus pais estão fora. Eu estou liderando a igreja nesse tempo. Eu confesso que eu me sinto tremendamente pequenininho para fazer isso. Mas Deus falou para mim: esse ano é ano de buscar mais. Me coloca no lugar certo e as coisas vão acontecer. Comecei a acordar mais cedo, 5h20 da manhã, toca o relógio, todo dia. E eu vou até a hora que dá. Faço a live com o povo e depois continuo. E eu tenho visto coisas tremendas do Senhor acontecer. Esses dias eu acordei cedo, a minha esposa fez um momento ali comigo. Eu ganhei um tênis dos jovens, acho que o pastor vai ficando gordo, eles dão um tênis para a gente correr um pouco, para ver se emagrece. E aí eu fui fazer uma caminhada até a Praça do Japão, que é perto de casa, fui falando com o Senhor, parei ali na praça. Comecei a ler a palavra e foi tão gostoso, um tempo de visitação de Deus. Passei a manhã ali, estou voltando. O Espírito Santo fala para mim: ei, ora pela zeladora do teu prédio. Faz tempo que eu tenho orado pelos meus vizinhos, para Deus começar algo lá no meu prédio. Já tentei tantas coisas, não deu em nada. Ele falou: começa a orar pelo povo. Tá bom. Eu chego no prédio, quem atende a porta é a zeladora. A dona Anice, ela é uma senhora. Meu prédio só tem velho. Eu acho que eu e minha esposa somos os mais novos do prédio, com 2 filhos pequenos. Ela gosta de criar caso com a gente. Pensa numa pessoa que gosta de implicar. Quando Deus falou para mim orar pela dona Anice, eu falei: vou orar depois. Quando ela abriu a porta, o Senhor falou: ora por ela agora. Eu falei: dona Anice, seguinte, estava orando. Tem algum pedido de oração? Queria orar pela senhora. Ora pelo meu irmão, pastor. Ele caiu, bateu a cabeça, está numa situação complicada e tal. Começou a falar. Tá bom, dona Anice, vem aqui, deixa eu orar pela senhora. Ela não é crente. Pus a mão na cabeça dela e comecei a orar. Só orei. Aquela mulher começa a chorar. Quando eu termino a oração, ela falou: pastor, o que foi isso? Falei: isso o quê? Eu estou tremendo aqui, eu estou sentindo algo, eu estou toda arrepiada, o que é isso? Falei: dona Anice, isso é a presença de Deus. Como é que eu faço para ter isso na minha vida? Eu falei: deixa eu te contar. Dona Anice vai começar discipulado agora com a minha esposa. Começou a mover lá no prédio. Eu não falei nada, não fiz nada. Casa de paz nos vizinhos de baixo. Se converteram, foram batizados. Eu chego no culto, cara com colete laranja. Dos legendários, um movimento lá com os homens. Aí, na outra semana, chega um casal novo, não conseguia entrar na porta, eu que atendo. Eu não fiz nada. Falei: olha, tem uma reunião aqui. Puxa, a gente quer ir. Queridos, presta atenção. Os desafios estão aumentando. Você quer ir a lugares que você não imagina ter os resultados melhores. Coloque a Deus no lugar dele. Sabe o que as pessoas estão procurando? Não são líderes inteligentes. Não são palavras boas, conselhos interessantes. Quando alguém procura um pastor ou um líder na igreja, ele está querendo uma revelação do Espírito, uma palavra do Senhor. Deixa eu dizer para você, se Deus estiver no controle, a água vai fluir da rocha na tua vida, no teu ministério.
E mais, ela vai saciar tua alma e vai saciar os seus. Quantos querem ser saciados pelo Espírito Santo de Deus? Segundo cuidado. Cuidado com a glória das conquistas. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Você não é nada. Cuidado. Muitas vezes na vida esquecemos quem nos faz prosperar. A gente começa a acreditar que a gente tem uma partezinha nesse troço. A gente começa a achar que é alguma coisa. A gente acha que tem experiência, que já sabe resolver esse tipo de problema. Foi isso que aconteceu com Moisés. Se você ler Êxodo capítulo 17, ele já tinha visto água fluir da rocha. Em Êxodo 17, eles estavam no começo da jornada, no vale de Refidim. E ali Deus mandou ele pegar a vara e bater na rocha e saiu água. Agora ele está no final do ministério, ele já tinha visto tanto milagre, já tinha visto tanta coisa, eu já tinha usado aquele homem de tanto jeito. Calma a água de novo. A gente sabe resolver isso aí. A gente se vira, já tem experiência, eu já sei o caminho das pedras. No final, pôs tudo a perder. Cuidado com a glória das conquistas. Às vezes a gente vai perder e achar que está ganhando. Cuidado. Isso é tão fácil. A experiência, ela pode gerar fé no coração, mas se a gente não tomar cuidado, ela gera independência, autossuficiência. Eu lembro uma época que eu comecei a vender uns carros. Não sei porquê, olha as ideias. Comprava, vendia, fazia, mas eu não fazia nenhum negócio sem orar. Mas depois de meia dúzia de carro, falei, eu sou bom nesse negócio. Eu me viro, eu sei fazer. Pareceu uma negociação que ela era tão boa, que ela era imperdível. Não tinha como dar errado. Rapaz, não me deu muita oportunidade, era fechar na hora, senão perdi o negócio, eu não orei. Comprei o carro. Pensa num carro que me deu dor de cabeça. O motor do carro fundiu. E era um carro importado, você pode imaginar? E eu lembro quando eu fui orar, Deus falou para mim assim, ei, você sabe, né? Cuidado com a glória das conquistas. Cuidado. Quando eu comecei no ministério, eu não sabia fazer nada. Eu lembro que eu ia para os atendimentos desesperado, não sei se já aconteceu com você, porque a pessoa começava a contar o problema, eu ficava na minha cabeça, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar para ela. Eu não sei como resolver esse problema. E a pessoa ia contando e eu ficava orando. Tinha dias, quando eu sabia o assunto era complicado, eu ficava de madrugada orando, pedindo, Deus, eu não sei o que dizer. Ah, que tempo maravilhoso esse. As pessoas chegavam ali e eu não tinha experiência. Mas eu lembro certinho quantas vezes começava. E de repente o Espírito Santo vinha e falava, pergunta isso para ela. Quando eu fazia aquela pergunta, a pessoa desmontava na minha frente chorando. E aí a revelação de Deus vinha. E a cura começava. Quantas vezes eu vi isso acontecendo. Me chamavam para pregar nos congressos, talvez por causa do meu pai que é conhecido, mas eu tinha 3 sermões. Quando tinha que pregar mais de 3 vezes, complicava a minha vida. Eu fui num congresso que eu tinha que pregar 7 vezes. Eu fiquei tão desesperado, que depois do 3º sermão, eu pedi a chave do auditório de culto. Quando todo mundo estava dormindo, eu ia lá para o altar. Falou, Deus, eu não sei o que fazer. Eu senti o Espírito Santo falando para mim, prega para as cadeiras vazias. E eu passava as madrugadas pregando para as cadeiras vazias. Os textos que Deus me dava, enquanto orava de noite.
Mas sabem, quando eu estava pregando para as cadeiras vazias, os meus olhos espirituais eram abertos e eu ouvia as pessoas chorando, elas aceitando o apelo, elas entregando a vida para Jesus. Quando chegava no outro dia de manhã, tudo que eu tinha visto na madrugada acontecia. Mas aí a gente vai ficando experiente, a gente sabe pregar, a gente não tem só 3 sermões. A gente já atendeu aquele caso daquela menina, daquele rapaz 1 milhão de vezes. Eu sei o que dizer, eu sei como levar, eu sei para onde ir. A gente perde a bênção de ver águas vivas fluindo no nosso interior. Ah, meu irmão, você conquistou. Que bom que você teve conquistas, que bom que você fez alguma coisa. Irmão, cuidado com a glória das conquistas. Cuidado para não achar que é alguma coisa e se tornar independente, ferir a santidade, a honra, a glória de Deus. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder aquele espírito humilde de menino que está começando, que depende do Senhor e agarra nas vestes do meu Senhor. Eu não saio daqui. Estamos precisando de mais gente agarrada nas vestes de Jesus. Olha que interessante. Davi, quando ele mata o gigante Golias, o troféu seria a espada do gigante. É muito interessante quando ele está fugindo de Saul. Olha onde que ele vai encontrar. Ele vai procurar o sacerdote no templo. Tem alguma arma para me ajudar? Falou, só tem a arma do gigante filisteu Golias que você o matou. Olha que interessante. Aonde estava o troféu? Não estava na prateleira, a espada não estava pendurada na parede de casa. Qual que era o lugar dela? Na casa do Senhor. Sabe, nós podemos fazer das nossas conquistas memoriais de fé, ou troféus, conquistas pessoais. E sabe o que é pior? Às vezes a gente faz isso no ministério. Você organizou um evento grande, você fez alguma coisa legal, você teve experiências. Nós vamos ser a geração que entrega o que conquistou e coloca nos pés da cruz. Nós vamos caminhar olhando para os memoriais de fé, mas em nome de Jesus, nenhum troféu vai ficar pendurado na parede, nenhuma espada, não importa quão grande era o desafio, quem traz a vitória é Jesus. O que você tem feito com as suas conquistas, irmão? Se você está na faculdade que você está, meu irmão, foi porque Deus te abençoou. Se você tem o emprego que você tem, foi porque Deus te abençoou. Se o teu ministério está prosperando, foi porque Deus te fez prosperar. Se a tua saúde financeira é boa, foi porque Deus assim o fez. Se você é bom em alguma coisa, isso é uma dádiva, é uma graça. A graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quantos aqui são fracos? Quantos aqui têm problemas? Este é o ambiente que Deus está procurando. Quantos aqui querem se despojar de tudo, para que a glória de Deus se manifeste? Aleluia! Você está pronto. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando não temos nada, é aí que a glória se manifesta. Sabe, queridos, uma coisa que eu tenho procurado na minha liderança. Tem gente muito boa por aí, fazendo muita coisa interessante. Mas eu fico reparando quais são os mais humildes. A postura, o jeito que fala, o jeito que senta na mesa. Esses eu quero no meu time. Esses eu chamo para trabalhar comigo. Sabe por quê?
Deus vai poder derramar sobre a vida deles. Deus vai poder derramar sobre a vida deles. As experiências podem acontecer com os humildes. As experiências podem. Eles sabem que a glória não é deles, que eles não podem tirar a água da rocha. Eles sabem de onde vem a provisão. Então Deus abre, escancara os céus e derrama. Ele não vai corromper o teu espírito, porque você entendeu o seu lugar. Se você estiver em cima, o fluir vai parar. Mas se você entender a posição de Cristo, que era servo, o Espírito não vai parar de ser derramado na sua vida. Os sinais te acompanharão. Ele era o Rei da glória, mas Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele era o Senhor dos senhores, mas Ele serve a viúva, o pobre. Ele toca no leproso. Quem é esse? Esse é o meu referencial de vida, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero andar como Ele andou. Eu quero servi-lo. Tantas pessoas pondo troféus na parede hoje em dia, tantos pastores se perdendo, tantas lideranças achando que são alguma coisa. Eu creio que um avivamento vai alcançar o Brasil quando os profetas sem nome se levantarem nesta terra. Gente simples, que o fluir do Espírito pode sim derramar, alcançar, fluir. Levante suas mãos. Repita assim comigo: Senhor, o que eu tenho é teu. As minhas conquistas são tuas. Ah, Pai, feche teus olhos agora. Consagre. Agradeça. Honre a Deus. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos, Pai, pela minha igreja, pelo meu ministério. Agradeça. É teu, Deus. A honra é tua, a glória é tua. Hoje nós pegamos as águas de Belém e derramamos na presença do Senhor, como Davi fez. Nós não somos dignos de beber desta água. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, se alcançamos alguma coisa foi porque o Senhor, Pai, se manifestou. Se temos alguma coisa, Pai, é porque a Tua graça, o Teu favor nos perseguiu, Pai. Te louvamos, te bendizemos. A Tua graça nos basta, Senhor. Não queremos ofender a Tua glória, a Tua majestade. Não queremos ferir a Tua honra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Queremos ver a água fluindo da rocha. Queremos matar a sede de muitos e saciar a nossa sede. Faz a água fluir da rocha de novo em nossos dias. No nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Terceiro e último cuidado. Presta atenção agora. Cuidado com o lugar das contendas. Cuidado com o lugar das contendas. Moisés chama aquele lugar de Meribá, lugar de confusão, lugar de contenda. Se você ler o capítulo do começo, no versículo 1, a Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, tinha falecido, tinha morrido. Aquele homem está enlutado, mas aquelas lideranças da casa de Israel não respeitaram sequer o luto de Moisés. Começaram a reclamar, murmurar, provocar, ameaçar. Moisés estava no lugar de contendas, mas nesse lugar de tantos anos, seu orgulho foi ferido. Eu consigo imaginar ele dizendo: poxa, mas eu já fiz isso. Eu
Já passei com esse povo no meio das águas. A água já caiu, saiu da rocha. Pão já caiu do céu. Eu já fiz isso, aquilo outro e mais aquilo. E sabe, no lugar das contendas, quando o nosso orgulho é ferido, esse é um lugar perigoso. Porque é nesse momento, é nesse instante, que um homem como Moisés, que já tinha passado por tudo, fala imprudentemente. Será que a gente vai ter que tirar a água da rocha para vocês? Talvez você esteja em Meribá, no lugar das contendas. Talvez o teu orgulho esteja sendo ferido, machucado. Cuidado, para não ferir a santidade de Deus. Eu lembro um dia que eu estava na minha sala. Tinha chegado um e-mail daqueles bons assim, sabe? Você tem vontade de pular no cangote do cara e esgoelar. Falando um monte de besteira. Ou um líder lá da igreja. E pior, baseado em coisas que não eram verdades. Ele tirou conclusões precipitadas. Mas descascou. E um monte de focozinho de confusão besta. Gente falando bobeira, coisa acontecendo. Eu estava na minha sala. A gente tinha acabado de passar por um movimento lindo. Primeiro culto que a gente tinha feito na Arena do Atlético. Movimento de unidade na cidade de Curitiba. 42 mil pessoas no estádio. E eu lembro que eu estava na minha sala e o meu orgulho ferido. Eu comecei a dizer, Senhor, eu não mereço aqui. Tem tanto lugar que eu poderia ir, eu seria mais bem recebido. Tem tanta igreja me convidando, eu vou ficar aqui, eu vou ser sempre o filho do pastor. Sempre vai ter gente falando besteira. Se eu assumir um dia essa igreja, eu ainda vou ter que ouvir um monte de besteirada. Nunca vai ser suficiente. E estava reclamando. Porque o meu orgulho estava ferido. De repente toca o meu telefone. Um irmão lá da igreja, um homem de oração, falou, pastor, eu estou passando aqui, eu não sei se o senhor pode me dar uns 5 minutos. Deus me incomodou para orar por você. Eu falei, venha meu irmão. Eu falei, está vendo? Vai vir até um recado bom aí. Meu irmão entra na sala, começa a orar por mim. E de repente ele começa a descrever o que eu estava fazendo. E ele fala, não se trata de você, meu filho. A igreja de Jesus está chorando e precisando. Não se trata de um plano de carreira, meu filho. Eu que te chamei. Eu que te chamei. Atende o meu chamado. E ele começou. Quando aquele irmão foi embora, fechou a porta, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar tanto. Eu pedi perdão ao Senhor. Porque com o meu orgulho ferido, eu estava ferindo a honra de Deus. Sabe, meu irmão, se você resolveu servir a Jesus, você não entrou num plano de carreira buscando uma posição, isso você faz lá fora. Aqui você obedece. E se Ele te mandar falar com o rei, com as autoridades, se isso custar caro, você vai. As histórias que lemos na Bíblia sobre os profetas, sobre os homens de Deus, eles não terminam lá no alto normalmente. Custa caro. Hoje eu vejo tantos jovens se enganando porque o projeto de ministério tem a ver com sucesso. Nossa, eu vou ser o cara, hein? Que legal, né, cara? Olha para mim aqui, ó. Não se trata de você. Não tem nada a ver com você. Nós somos apenas servos. E quando Deus está no controle, a gente vai parar às vezes nos poços. Vai pôr o pé no lodo lá. Vamos andar errantes nos desertos. Hoje se fala tão pouco de renúncia.
Eu vou no congresso de jovem direto. É poder, é avivamento, mas e renúncia? Presta atenção. A dinâmica do reino não tem a ver com quanto eu vou ganhar, mas quanto eu estou disposto a entregar. É por isso que os menores são os primeiros no reino. É por isso que os pequenininhos são os maiores. Essa é a dinâmica de Cristo. Mas o mundo gospel corrompeu essa visão. Hoje o cara de sucesso é o que cobra caro, é o que está nos palanques. Esse mercado vai quebrar nos nossos dias nessa terra em nome de Jesus. Eu fui num congresso esses dias que o irmão chegou o carro e falou: nesse carro eu não entro. Eu olhei, falei: não acredito. Pior que ele cantou ainda no congresso, trouxeram outro carro para ele. Eu não sei quem é pior, o irmão ou a igreja. Fui num outro que a menina chegou lá para tocar, a gente estava lá atrás, culto na hora. Vim com o mesmo avião, no mesmo momento. Estou com fome agora. Fome, pastor, mas não, a gente tem aqui um lanchinho. A igreja tinha preparado um lanche, gente. Igreja simples. Tinha muita coisa naquela mesa, era uma mesa farta. Ela olhou e disse: eu não como nada que tem aqui. Será que dá para pedir um iFood? Mas o culto começa daqui 5 minutos. Ah, mas eu não vou aguentar. Aí, resumindo, leva uma menina para comer em algum lugar. Ela chega 1 hora e pouco depois, para o culto começar. O povo esperando. Queridos, eu estava sentado e ia pregar depois dela ministrar. Eu queria dar uma... O que eu estou fazendo aqui? Quem são teus referenciais? O que a gente está ensinando para o nosso povo? Quem que a gente está pondo para tocar aqui em cima? Está tudo errado, gente. Eu não quero que você seja uma estrela gospel, meu irmão. Em nome de Jesus, por favor, não seja. Porque a tua glória vai ficar aqui. Eu quero que você seja recebido na presença do meu Senhor, dizendo: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pastor, talvez você esteja no lugar das contendas. Meribá é a tua casa, teu casamento, o lugar onde você trabalha. Teu orgulho foi ferido, você foi machucado. Cuidado com este lugar. Esses dias um jovem foi buscá-lo na rua. Sua esposa tinha adulterado a 2ª vez e ele descobriu. Quando eu encontrei, ele estava sem aliança no restaurante. E ele falou para mim: pastor, eu não volto mais. Chega. É muita humilhação. Ouvi ele falar, chorou. Levei ele para a minha sala lá na igreja. Ficamos 3 horas conversando. Eu não disse uma palavra, só ouvi ele falar. O orgulho dele estava ferido e ele disse tantas coisas. Quando ele terminou: pastor, o que eu faço? Eu falei para ele: eu vou fazer só uma pergunta. Dependendo do que você responder, a gente continua ou não. Ele falou: pode fazer, pastor. Vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Só me responde isso. Mas pastor, eu falei: vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Mas isso, olha o que eu fiz. Me responde isso. Quem está no controle? As tuas emoções? Você? Não deu certo até aqui, meu irmão. Ele baixou as mãos e falou: vai ser do jeito de Deus. Então pega a aliança do bolso e põe no dedo. Mas pastor, vai ser do jeito de Deus.
Pedi para ele ajoelhar e começamos a orar. Pus a mão na cabeça daquele moço e começamos a orar. Enquanto nós estávamos orando, e aquele moço humilhado, chorando na presença do Senhor, de repente ele levanta os olhos e eu vi o semblante dele transformado. Que foi? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Você está vendo o quê? Apareceu um anjo, pôs uma espada no meu ombro e me disse: você é o valente que eu estou levantando nesta casa. Nós vamos começar então essa guerra. Esse moço começou a acordar mais cedo para orar, começou a lutar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele começou a se colocar na posição que Deus queria dentro de casa. Passou poucos dias, eu vejo aquela família toda no culto, aquele casal com os braços erguidos. Esse moço está fazendo seminário para virar pastor. A esposa dele está sendo usada na nossa igreja tremendamente. Sabe por quê? Em Meribá, no lugar onde o orgulho dele estava mais ferido, ele decidiu colocar Deus no controle. Te traíram, te feriram, te machucaram, você fez tanto, aconteceu. Moisés tinha tanto para dizer. Meribá é um lugar perigoso. Meribá é um lugar perigoso. Talvez Meribá se estabeleceu em algum canto da sua vida. Mas hoje, deixa eu te dizer uma coisa. A água vai fluir da rocha. Nós vamos ver a glória do Senhor. Saciando as nossas almas, saciando os nossos. E Meribá se transformou no lugar. Se ler Êxodo 17, 18, 19, eles vão para a guerra. Arão e Ur seguravam os braços de Moisés. E enquanto ele estava simbolizando o derramar de Deus, do Deus que está no controle, quando ele está com a mão abaixada, não acontece nada, mas quando ele estende as mãos, a vitória vem. Meribá se transformou em Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Nós vamos invadir Meribá, vamos fincar esta bandeira, vamos dizer: Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. A água vai fluir da rocha, exércitos vão cair por terra, potestades vão ser derrubadas, porque Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Toma o controle, Deus, agora. Faz água fluir da rocha aqui. Eu não posso te oferecer nada. Mas se você quiser junto comigo tomar dessas águas, hoje a água vai fluir da rocha. Se você quer colocar Deus no lugar que é dele, você quer voltar para esse lugar. Sabe, esse ano a gente estava na Convenção Batista Brasileira. Eu fui com meu pai. Contei pastor Mecenas lá.
Falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vi água fluindo da rocha lá, pastor. Cada palavra, cada momento. Todo dia de manhã, eu ia para o terraço do hotel. 5h20 tocava meu telefone. Eu falei, Deus, eu não quero mais ficar correndo. Eu preciso tomar das águas da vida. Faz o que eu não posso fazer. E todos os dias, do alto daquele hotel, eu via a glória de Deus. Talvez você já foi na tenda do encontro. Talvez a nuvem da glória já apareceu para você. Shekinah, nuvem sobre lugar da glória. Aquela nuvem parou na frente do Sinai. E a montanha chacoalhou. Fogo saiu do Sinai. O povo ficou com medo, mas Moisés entrou na nuvem. Ali ele recebeu as tábuas da lei. Ali o seu rosto voltou brilhando. Dia a dia ele ia para a tenda do encontro, porque a nuvem estava lá. E o rosto precisava brilhar de novo. E ele ia buscar. Quando Jesus está no monte da transfiguração, a nuvem aparece de novo. Ele diz para os discípulos: entrem aqui. Quando eles entram na nuvem, eles veem o rosto de Cristo glorificado, transformado. Hoje eu não vim te convidar para entrar na nuvem apenas. Na história, a nuvem já tinha aparecido para Moisés e Arão. Hoje eu vim te convidar para honrar a nuvem que já apareceu, a honrar a glória de Deus manifesta. Ele já se revelou para você. Você já teve experiências com Deus, você conhece. Honre a santidade de Deus. Honre a glória revelada. Ela é preciosa. Isso não é brincadeira não. Isso é sério demais. Hoje a nuvem está aqui. Você vai entrar na nuvem, mas quando sair dela, você vai dizer: a glória, a honra, o poder, o domínio pertence a Jesus Cristo. Eu só entrei na nuvem, por isso meu rosto está brilhando. Eu não sou nada. Se eu ficar muito tempo sem visitar no meu rosto, ele desvanece, o brilho vai embora. Hoje eu vim te convocar, depois de entrar na nuvem, a não querer saciar a sede de todo mundo. Não, você não pode nada. A água vai fluir da rocha em nossos dias. A água vai fluir no Brasil em nossos dias. Eu vejo uma pica, uma pequena corrente. Começa com um fiozinho d'água, mas a fonte de águas vivas está brotando. Ela está vindo sobre a nossa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje você quer beber desta água, você quer declarar: Deus, toma o teu lugar em minha vida. Só o Senhor pode fazer fluir água da rocha. Eu quero colocar no meu lugar. Saia do teu lugar, se ajoelhe na presença dEle. Vamos glorificá-lo agora. Venha, venha em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, se coloque agora.
novo, impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz de novo.